e nós vamos seguir essa conversa. Vou receber agora também uma figura incrível, uma liderança importante, é deputado estadual lá no estado do Ceará, tem uma referência, um trabalho muito respeitado em relação ao tema da segurança pública, em relação ao tema ambiental, e é o nosso pré-candidato na cidade de Fortaleza, né, a Fortaleza da Resistência. Então recebo com muito prazer aqui, querido amigo Renato Roseno. Olá, Boulos, que prazer, que alegria enorme estar com você. Estava ouvindo aí a conversa com a Áurea, com a Bernadette, que figuraça, né? O Elson, o Ed, né? Que é sempre uma energia enorme, né? Mesmo pela mídia aqui digital, a gente sente a energia dele, é muito legal. Dá para sentir. Muito bom, Renato. Meu irmão, obrigado, viu? Obrigado por você ter topado a gente fazer esse nosso bate-papo. Parabéns pela tua disposição de, nesses tempos difíceis, disponibilizar teu nome mais uma vez para representar um projeto corajoso, um projeto combativo, popular, aí em Fortaleza. E quero começar perguntando um pouco como é que está a situação. Fortaleza foi também um dos epicentros da pandemia no Brasil, é uma das primeiras cidades a chegar quase que ao colapso. Que você pudesse trazer para a gente, né, uma análise de como está hoje a situação da pandemia do coronavírus, do combate ao coronavírus, e que medidas que o PSOL, o teu mandato e agora a tua pré-campanha também tem defendido em relação ao combate à pandemia e também, evidentemente, à proteção econômica e social do nosso povo aí em Fortaleza. Bom, Boulos, é excelente começar o debate por aí, porque a partir daí a gente pode falar inclusive da cidade, da desigualdade e da proteção social, sobretudo aos mais pobres, né? Fortaleza é uma cidade hiper desigual, né? Você tem 2.700.000 pessoas, sendo que 1 milhão destas pessoas está morando em assentamentos precários, né? São mais de 600 favelas, 860 assentamentos precários, né? Fortaleza é uma cidade muito adensada, né? Ela tem aí muita gente num espaço muito pequeno, dá mais ou menos 7.300 pessoas por quilômetro quadrado, só que nos assentamentos precários isso pula para 21 mil. Você que conhece ocupação, conhece comunidade, conhece periferia no Brasil, sabe o que é isso. É muita gente em espaço pequeno, sem saneamento. Metade da cidade praticamente não tem esgoto, né? E é uma cidade que, por causa dos projetos de desenvolvimento, né, que inclusive são concentradores de riqueza e vêm sendo implantados desde os anos 80, final dos anos 70, anos 80, ou seja, mudam os governos, mas a lógica é uma lógica de, em nome do desenvolvimento, trazer mais capitalismo, né? É um jeito de pensar a vida. Isso passou pelo PSDB, PMDB, PSDB, né, PDT, PSB, PT agora, ou seja, mudam as siglas, mas a cabeça, né, é muito parecida, é uma cabeça que, na verdade, tem uma ideologia do desenvolvimentismo. Essa cidade globalizou-se muito a partir do mercado de serviços e do mercado do turismo. Ela, né, foi por isso que, inclusive, o dinheiro público pagou integração aeroportuária, portuária, desde os anos 90. Então, foi por isso que a pandemia ela encontrou aqui um território muito desigual, né, com muita precariedade urbana, com uma rede de infraestrutura de saneamento ambiental muito débil, mas, ao mesmo tempo, uma cidade muito conectada, sobretudo pelo mercado do turismo, pelo mercado de exportação. Foi por isso que foi uma das primeiras cidades, né, a estar conectada com o fluxo do vírus, por isso que, inclusive, o pico aqui foi antes que em outras cidades. Né? Aqui, então, houve, né, de pronto, o vírus chegou pela elite, ou seja, aquela elite que mais viajava, mas ela espalhou-se com 2 ou 3 semanas logo para as áreas mais periféricas. Só que aí tem uma diferença. A taxa de contaminação foi mais rápida nas áreas mais periféricas e a taxa de óbitos. Ou seja, a capacidade dos mais pobres sobreviver ao vírus é menor. Por quê? Porque, obviamente, são corpos mais vulnerabilizados, né? Mais oprimidos pela pobreza e, obviamente, com menor possibilidade de ter acesso aos melhores padrões de saúde. E aí entramos nós, né? Entramos, sobretudo, nós apresentamos vários projetos e várias bandeiras, o nosso partido, o nosso mandato. Nossa primeira iniciativa, logo dia 19 de março, foi apresentar um projeto sobre medidas
né, assistenciais à população mais vulnerabilizada. Nossa preocupação era, sobretudo, a população em situação de rua. Hoje nós estamos mais ou menos com 5 mil moradores de rua adultos, é uma população muito grande, né? Você tem aí em 6 anos, sai de 1.200, chega agora a 5 mil habitantes de rua, ou seja, moradores em situação de rua, gente que não tinha como, né, de fato, né, ter qualquer condição sanitária, a população acolhida, a população prisional, né, muito importante, nós estamos aí com 22 mil presos no Estado, né, num sistema prisional de 13 mil vagas, são, sobretudo, corpos jovens, jovens negros, periféricos. Então a gente entrou sobretudo aí. Vamos despertar o olhar aos mais vulneráveis, entre os mais vulneráveis, né? A gente conseguiu aprovar, por exemplo, a obrigação para dispensação de kits sanitários para a população em situação de rua. Tentamos uma coisa que seria muito importante, mas perdemos no voto. Tentamos fazer um programa de acolhimento institucional com imóveis desocupados, porque a Constituição permite isso, né? Hoje nós temos 120 mil imóveis desocupados. E nós temos uma população grande em situação de rua. A Constituição permitiria, tanto no artigo 5º como na própria Lei Orgânica do SUS, fazer a requisição e a própria legislação da assistência social. Você sabe que eu milito nessa área da assistência social. Então, para nós, a gente tentou colocar isso em lei, que era a requisição de imóveis desocupados para o acolhimento emergencial, mas, lamentavelmente, perdemos isso no voto. Estamos agora com outro projeto, discutindo aí as condições sanitárias das atividades educacionais. Então, assim, a gente pegou tanto a luta pela defesa da assistência social, a luta pela saúde da população em situação de rua, prisional, idosos, né? Nós estamos aí com 1.400 idosos morando em abrigo, 1.200 crianças morando em abrigo também. Agora a questão da educação, e a terceira, para mim é fundamental, é a questão do acesso à renda. Hoje nós temos legislação para ter benefícios, né, em renda, né, são os benefícios eventuais. Nós estamos inaugurando aqui um debate muito grande sobre a renda. Nós estamos numa cidade que 70% dela é informal. Metade desse contingente está no setor de serviço, ou seja, é uma cidade do precariado, é a cidade do jovem precário, porque o desmonte da agricultura familiar sertaneja dos anos 70 para cá ocasionou a migração dos mais jovens, que vão habitar nas periferias das cidades. As pessoas não entendem por que as facções têm capacidade de recrutamento. Porque, obviamente, há uma disputa de oferta que é muito desequilibrada. Se, por um lado, tem a oferta infernal, né, que é a precarização, o subemprego, a pobreza, do outro lado, os grupos armados estão ocupando esse lugar das ofertas. Então, para nós era muito importante nós colocarmos o debate da renda, né? Ou seja, nós temos que garantir renda aos mais pobres. Essa é a tarefa de uma esquerda que está conectada com o presente e olhando o futuro, e não simplesmente abraçando o passado. Então, nós estamos fazendo esse debate. Nesse momento, agora, a pandemia está sobretudo no interior. Por isso mesmo é tão importante fazer o debate da cidade. Nós estamos aí com 65% das escolas aqui no estado, né, declararam que não estão inteiramente ligadas à rede de saneamento. Ou seja, nós temos um problema grave. Como é que a gente vai dizer aí em setembro para as crianças voltarem se, por exemplo, em cidades pequenas do interior, no auge da pandemia, nós não temos sequer onde lavar a mão, não tem segurança hídrica? Esse é um problema grave que nós estamos enfrentando, mas estamos aqui junto com os movimentos sociais oferecendo, né, a crítica, mas sobretudo proposta. Acho que isso é super importante, né? Nós nos baseamos por isso. A reivindicação, a fiscalização, mas sobretudo a proposição. Com certeza, Renato. Excelente diagnóstico, e as iniciativas do teu mandato e do partido aí no Ceará e em Fortaleza. Você citou essa coisa do acolhimento da população em situação de rua, que eu diria é a situação mais dramática na pandemia. Sim. Porque o que na pandemia, a necessidade básica é fique em casa. Né? Essa é a palavra de ordem na pandemia. Como é que você vai ficar em casa se você não tem casa? Então, nós fizemos aqui, desde um movimento de luta por moradia, tem uma campanha muito forte de solidariedade para tentar levar o básico para quem não tinha. E tomamos uma iniciativa aqui em São Paulo, nós entramos, a Luísa Erundina, eu não sei se você conhece o padre Júlio Lancelotti, é uma referência. Claro, fui do CEDEC figura incrível. Júlio dos anos 90. Das antigas. E a gente entrou com uma ação no MP para que
a prefeitura fosse obrigada a acolher a população em situação de rua na rede hoteleira, que está vazia. Várias cidades do mundo fizeram isso. Você tem pequenos hotéis, médios hotéis, que estão também à beira da falência, de quebrar. Então, também é uma forma de você salvar vidas e, ao mesmo tempo, também você não gerar uma quebradeira em série em pequenos hotéis na cidade. Você sabe que o Ministério Público acolheu a nossa representação, determinou que a Prefeitura de São Paulo criasse 8.000 vagas, isso já faz um mês, e nenhuma vaga foi criada. Né, o que mostra também o descaso, o descompromisso com a vida. Você citou a história da renda, que é fundamental também. É momento de debater renda básica. O combate à pandemia abre isso. Isso tem que ser uma bandeira histórica, uma bandeira estratégica do conjunto da esquerda e das forças populares. Fundamental essa iniciativa. Agora, eu queria trazer uma outra questão, Renato, para o nosso bate-papo. Talvez aí pelo tempo tenha que ser a última. E queria pedir que você ficasse livre para desenvolver e também tocasse as questões que você acha importante deixar registrado aqui da tua pré-candidatura, do nosso projeto de futuro. Eu dizia isso para a Áurea na primeira conversa aqui dessa live que a gente está fazendo. Acho que nós temos vários desafios nessa eleição municipal de 2020. Eu topei também, junto com a Luísa Erundina, apresentar o nome para uma pré-candidatura aqui em São Paulo, por entender que essa eleição é uma eleição muito diferente. Nós não vamos discutir só questões do município, embora as questões da cidade sejam decisivas, até para pensar um outro modelo. Essa é uma eleição que nós temos um verdadeiro teste para o combate ao bolsonarismo, para barrar o avanço do bolsonarismo nas instituições e capilarização deles nos municípios brasileiros. É uma eleição de combate ao bolsonarismo. Essa é uma eleição no meio da maior crise da nossa geração, que é a pandemia do coronavírus, e que exige novas respostas, que também traz aprendizados, e que, ao mesmo tempo, é uma eleição em que nós temos que ousar apresentar um outro modelo, um outro projeto, um projeto socialista, né, um projeto popular, um projeto coletivo de cidade, nos marcos de outro modelo de desenvolvimento. E nós, né, enquanto pré-candidatos deste campo de esquerda, do PSOL, nós vamos ter esse desafio de juntar esses três elementos nessa pré-candidatura. Eu queria te ouvir muito, você é sempre uma pessoa com um discurso pé no chão, mas também com muito sonho, né? E sempre traz a questão da gente reencantar o nosso projeto. Eu me lembro de uma frase, numa conversa nossa, que você falou, olha, a esquerda precisa se reencantar para poder voltar a encantar as pessoas. Né? Então, eu acho que o debate é enfrentamento ao bolsonarismo, mas ao mesmo tempo é na chave do sonho, é na chave da esperança. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como você está vendo esse desafio. Não, eu concordo com essa primeira chave, sobretudo, não há política sem paixão. Eu acho que o grande problema hoje, né, uma das artimanhas que o sistema utilizou foi uma artimanha de captura, né, do rebaixamento do sonho da esquerda. Ou seja, tem uma expressão, um neologismo, que foi cunhado lá uns 10 anos atrás, que era PMDBização. A antiga esquerda, digamos assim, que entrou muito nos aparatos de Estado, ela se PMDBizou, né? Ou seja, ela transformou a realidade numa negociação da governabilidade estatal. E ela deixou de pensar para além da governabilidade estatal. Claro que todos nós estamos com muita preocupação com a factibilidade das nossas propostas. Quem tem fome tem pressa. Então nós precisamos pensar renda universal, proteção social, inclusão digital, mobilidade urbana, meio ambiente, talvez a grande crise planetária. Mas a gente tem que pensar que os seres humanos, né, eles vivem também de paixão, de sentimento, de afeto. E os afetos, uma grande parcela desses afetos foi corroída, inclusive foi direcionada, né, eu vejo aqui o conjunto de violência, agressão, ódio veiculado pelos bolsonaristas. Essa é uma forma de paixão negativa que eles mobilizam o que há de pior. Nós temos que ser capazes de mobilizar o que há de pior, o que há de melhor, né, em termos de humanidade, essa capacidade da gente potencializar, né, os ideais de justiça,
de respeito ao meio ambiente, de alteridade, de diversidade. Por isso que nós não podemos ser uma esquerda que abrace a nostalgia. Eu acho que eu gosto muito da expressão da tradição renovada. Ao lado da necessidade de a gente reapaixonar o nosso projeto político, nós temos que pensar em renovar a nossa tradição, a nossa gramática. Veja, eu sou de uma geração que o binômio partido-sindicato ele significava muito. Para uma parcela de jovens hoje, com 17, 18 anos de idade, esse binômio já não significa muito. Nós temos que renovar, né, a nossa gramática, as nossas ferramentas, o nosso instrumental, renovar inclusive o binômio partido-sindicato para pensar como é que os meninos aí dos aplicativos que estão em cima das bicicletas e das motos podem se associar, né? Ou seja, pensar um associativismo, né, que esteja para além, inclusive, desse nosso binômio. Por isso é tão importante a gente se abraçar com a possibilidade de reinventar o futuro. Eu acho que é super importante isso. Renovar o nosso imaginário. Nós precisamos ser a esquerda de um imaginário político potente que comece na pedagogia do território. Eu acho que esse é o terceiro elemento, né? Ao invés da pedagogia, né, digamos, do gabinete ou da disputa do aparato, do aparatique, é a pedagogia do território. Eu acho que isso você sabe mais do que eu, sabe mais do que ninguém. É a pedagogia do território. Uma vez você contou para mim por que o neopentecostalismo crescia tanto nas ocupações, por causa do afeto, do cuidado, da ideia de comunidade. A ideia de comunidade, sobretudo, é da nossa tradição, é do comunitarismo. Nós queremos que a cidade seja a partilha de muitas comunidades. O problema é que não é. O problema é que tem determinadas comunidades que só vai o Estado repressão. Não vai o Estado promoção, não vai o Estado o Estado comunidade, só vai o Estado aparelho e o aparelho repressivo. Onde falta esse Estado promoção, sobra Estado repressão e depois Estado rabecão, que é para pegar os cadáveres. A gente tem que acabar com isso, portanto, nós temos que ser a esquerda que reinvente o futuro. E tem muita coisa acontecendo. Olha o rap, né? Olha o Islã das Minas, né? Olha aí as comunidades de economia solidária. O que seria desse processo da pandemia se não fosse duas coisas? O SUS, que faz milagre com o que tem, com o seu subfinanciamento, e as teias de solidariedade social. Ou seja, se por um lado você tem aí a falta de empatia, né, vinda de Brasília, a desumanização, a insensibilidade, a ignorância, por outro lado, tem exercício cotidiano, né, de imaginário político, de tecnologia social, socialmente robusta, de solidariedade ativa na pedagogia do território. A gente quer, né, encher a política disso, dessa pedagogia do território, que eu acho que é super importante, é essa paixão política que a gente vai fazer, e para mim eu acho que isso se materializa em algumas bandeiras, que vão da renda social, da renda básica a todos, do alargamento da proteção social, da tributação progressiva. O Fagnani aí na Unicamp fez um cálculo que eu acho bárbaro. 0,7% dos mais ricos, se eles fossem tributados, dava 250 bilhões de reais. Isso pagava a renda básica. Inclusão digital. Eu acompanho o caso aqui de menino que morreu executado porque estava sentado na calçada da igreja pegando o Wi-Fi da igreja. Claro que ele poderia estar sentado lá e isso nada justifica a execução, mas sem imaginar isso, ou seja, a inclusão digital e, sobretudo, a inclusão na política. As pessoas têm que entender que elas podem fazer política. Portanto, é isso, é a partilha da riqueza, a legitimação de novos saberes, a produção de um novo poder e, sobretudo, a relação, né, liberta com a natureza. Só nós, que somos anticapitalistas, podemos reencontrar a natureza, porque a natureza para nós não é mercadoria, porque o humano não é mercadoria, porque o amor não é mercadoria, né? Porque a humanidade não é mercadoria, porque a vida não é mercadoria.